E no vídeo de hoje eu vou te explicar todas as diferenças, as vantagens e as desvantagens do forro de gesso comum e o drywall. E solta a vinheta! E aí, WeFormers, Jéssica Navarra aqui para mais um vídeo. Os forros possuem diversas utilidades, desde a parte estética, para dar um embelezamento a mais para o seu ambiente, consegue embutir e dispor luminárias com mais facilidade, pois esconde em cima dele toda a sua parte elétrica. Servem também para esconder vigas e telhados, como também é um bom isolante acústico e térmico. Existem outros tipos de forros de gesso existentes no mercado, como o forro mineral, as placas cimentícias, os forros de PVC e de madeira, entre outros. Mas no vídeo de hoje eu vou te explicar sobre os forros de gesso mais comuns e mais utilizados hoje em dia, que é o forro de gesso comum e o forro de gesso em drywall. Separei as principais características, as suas vantagens e desvantagens na utilização de cada um. Assista tudo para não deixar escapar nenhum ponto importante. E como bônus, no final do vídeo, irei falar sobre mais um tipo de forro de gesso existente, mas que é pouco conhecido no mercado. Então, se liga! E não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para ser sempre avisado de novos vídeos que entrarem aqui no canal. Sempre às terças e quintas, às 19 horas. Quem nunca se perguntou qual o melhor tipo de forro para se utilizar em cada projeto? Qual é o mais caro? Qual que precisa de menos manutenção? E qual é o mais rápido na instalação? Pois é, tenho certeza que várias de vocês já se perguntaram isso. E esse vídeo é para tirar todas essas dúvidas que surgem na nossa cabeça e que mexem no nosso bolso. Pois todo mundo sabe que tempo é dinheiro. Então deixe de conversinha e vamos lá. Começando pelo forro de gesso comum, que é o mais conhecido e o mais utilizado. Também conhecido como forro em plaquinhas. Esse tipo de forro é preso no teto por arames e estopa de sisal, um tipo de fibra natural. Ele nos dá muita liberdade para moldarmos do jeito que quisermos. Consegue criar sancas, curvas, embutir luminárias e muito mais. E como eu falei, também é um ótimo isolante térmico e acústico. Ele também possui uma manutenção muito simples. Caso ocorra algum tipo de vazamento, é só cortar o gesso no lugar onde houve vazamento, consertar o problema e depois refazer rapidinho a parte de gesso que foi cortada. Bem simples. Como nada é perfeito, esse tipo de forro também tem seus pontos negativos. Primeiro ponto faz muita sujeira na obra, é pó para tudo quanto é lado. Além do que, a umidade também acaba prejudicando a vida útil do material. Então, em locais mais úmidos ou abertos como a área externa, ele vai acabar durando um pouco menos do que deveria. E se falando de trincas e manchas, é bem comum isso aparecer com o tempo, mas uma nova pintura acaba resolvendo isso. Não é nada demais. Falando em trinca, você sabe por que acontece isso? Acho que muitos aqui não sabem. Todo material, ele se dilata e contrai. E quando se tem encontros de materiais diferentes, como o gesso e a alvenaria, existem movimentações diferentes entre eles. O gesso se movimenta de um jeito e a alvenaria de outro. E esse atrito entre os dois materiais acaba causando as trincas. E o gesso, como é mais frágil do que a alvenaria, acaba trincando com mais facilidade. Por isso é recomendado utilizar uma junta de dilatação, que nada mais é do que uma tabica. Uma dica que eu dou compra as tabicas já pintadas, pois se você for deixar para pintar na hora, o acabamento não vai ficar tão bom. E se estiver gostando do vídeo, aproveita para deixar o seu like, para que o YouTube entenda que você gosta e curte vídeos como esse. Aproveita também para seguir a minha conta lá no Instagram, que é essa conta aqui de baixo. Não deixe de conferir, muito conteúdo legal e interessante sobre arquitetura e decoração. Aproveitando o embalo, aproveita também para baixar o meu e-book completamente gratuito, que fala um pouco mais sobre esses tipos de forros de gesso. E eu cito os 5 maiores erros ao projetar um projeto de gesso. E agora eu vou falar sobre o gesso acartonado, também chamado de drywall. São placas de mais ou menos 12 milímetros de espessura, que medem 1,20 por 1,80, algumas também podendo chegar até 3 metros. Esse tipo de forro tem algumas semelhanças com o forro de gesso comum, mas a sua sustentação é feita por uma estrutura metálica onde você prega a placa de gesso acartonado. A sua instalação é muito mais rápida comparada ao gesso tradicional, além do que o serviço consegue render muito mais, além de ser uma obra muito mais limpa. Então,
longe do pozinho daquele gesso comum. Uma outra vantagem também comparada ao gesso comum é que ele tem menos chances de trincar. Ele trinca também, mas é mais difícil. E em se falando nos dois tipos de gesso, para um melhor isolamento acústico, eu aconselho usar uma lã acústica. Ela pode ser de vidro, de rocha, de PET, entre outros materiais que existem por aí. Porém, a de PET não arranha e é mais fofinha. A grande desvantagem do gesso drywall é o seu preço. Ele é um pouco mais caro que o tradicional. E para quem ficou até aqui, segue o bônus. Você já ouviu falar nos forros de gesso FGA e FGE, o forro gypsum aramado e o forro gypsum estruturado? Eles não são muito conhecidos no mercado e nem muito utilizados, mas ele nada mais é do que a mistura entre o gesso acartonado e o gesso comum. Ele é uma placa acartonada, mas a sua estruturação não é feita por fios metálicos como o drywall. Sua instalação se assemelha ao do gesso comum, com sistemas de arame. E uma dica minha para hoje é: contrate um bom gesseiro. Dica de amiga. Isso fará uma enorme diferença para a sua vida e para o seu bolso. Desconfie daquelas pessoas que dizem que faz tudo. Ou seja, ele é pedreiro, ele é gesseiro, ele é eletricista, ou seja, faz tudo. Desconfie. Contrate pessoas especializadas em cada área. Ou seja, se for fazer o gesso, contrate um gesseiro. Se for fazer uma pintura, contrate um pintor. E esse foi o vídeo de hoje. Tudo o que você precisa saber para escolher qual tipo de forro de gesso utilizar em sua obra. Comenta aqui embaixo qual tipo de forro de gesso que você mais utiliza em suas obras. E não se esqueçam de compartilhar com os amigos, hein? E lembrando que às terças e quintas, às 19 horas, sempre vídeos novos aqui no canal. Aproveite também para assistir os vídeos que estão aparecendo aqui na tela final. Vale super a pena assistir. Beijo, nos vemos na obra. Fui!